amigos da Prof. Trader, esse é um canal criado para professores de matemática. Usamos estatísticas e cálculos avançados para prever sócio futebol. Eu sou o professor André e irei trazer para vocês as melhores análises do Brasil, as análises da equipe Prof. Trader para esse domingão, dia 31 de outubro. Se você gosta do nosso conteúdo, já clique no curtir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações. O destaque dessa sexta-feira, dia 29, foi a lista exclusiva para membros. Você sendo membro, você tem acesso diariamente a uma lista de mais um e-mail e mais duas duplas exclusivas. Durante a semana são duas duplas e 5 jogos na lista mais um e-mail, e nos finais de semana, sábado e domingo, são 8 jogos lista mais um e-mail e 3 duplas, isso não sendo data FIFA, onde a gente tem bastante jogo para poder trabalhar. E no dia 29, as 5 análises dos jogos de mais um e-mail, todas elas bateram o mais um e-mail, beleza? Então seja membro por apenas R$ 7,99, é só clicar aqui no botão do lado do se inscrever, ou se não tem o link na descrição do vídeo. E vamos aos jogos deste domingo. E a primeira dupla que nós temos aí é... Começamos, cadê? Tá aqui, a primeira dupla, às 11 horas na Premier League, Norwich e Leeds, nós iremos de menos 3,5, e às 16 horas, Grêmio e Palmeiras, empate ao Palmeiras, cotação de 1,95. Bom, Norwich e Leeds não tem muito aqui o que ficar discutindo, é só analisar a quantidade de gols que eles fizeram neste campeonato. São 20 equipes, o Leeds é o 18º, e o Norwich é o lanterninha com 9 jogos, os dois. O Norwich, em 9 jogos, fez apenas 2 gols no campeonato. Ou seja, é um ataque extremamente fraco. E o Leeds, ele vai mais ou menos na mesma linha, um pouquinho melhor, mas é realmente fraco. São os 2 piores ataques da competição. O Leeds fez apenas 8 gols na competição. Se juntar os gols marcados pelo Norwich e pelo Leeds, dá metade dos gols do Manchester City, por exemplo, que tem 10 jogos. Então, pela quantidade de gols que as duas equipes vêm fazendo, pela produtividade no ataque, menos 2,5, menos 3,5. 3,5 ainda tá legal. Bem que eu acho que até menos 2,5, mais ou menos 3,5 aí, para dar segurança. E o outro jogo da dupla, Grêmio e Palmeiras, é a 29ª rodada do campeonato. O Grêmio tem jogos a menos, tem 2 jogos a menos, mas continua lá embaixo e já são 6 pontos de desvantagem para o Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. São os 2 jogos que ele tem a menos. Então, a gente sempre pensa, o Grêmio tem 2 jogos a menos, 2 jogos a menos, só que agora a distância já está ficando muito grande. O Palmeiras voltou a jogar bem, não estava numa fase muito boa, depois agora já tem uma sequência aí de 4 jogos de invencibilidade, 1 empate e 3 vitórias, enquanto o Grêmio continua lá embaixo. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio só venceu o Juventude, que é uma outra equipe que também está lá na parte de baixo da tabela. O Palmeiras está 10 pontos atrás do Atlético, mas ainda há uma chance de título, né? São 10 rodadas, então o Palmeiras aí não vai poupar jogadores, mesmo porque a decisão da Libertadores é só dia 27, só no final do mês, então tem muito chão aí. Então a gente acredita que o Palmeiras não perca essa partida. A próxima dupla, começamos na Bélgica, às 12 horas, Cercle Brugge contra Antwerp. A gente vai de empate o Antwerp. E Real Sociedad contra Bilbao, menos de 3,5, cotação de 1,80. Lá na Bélgica, nós estamos na rodada de número 13. Nós temos o Cercle Brugge como sendo o 17º de 18 equipes, uma campanha muito fraca, são apenas 2 vitórias, são 7 derrotas, e vai enfrentar um Antwerp que é o 6º colocado, é o 5º colocado. Em 12 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E se você olhar em casa,
o Cercle Brugge é muito fraco. Em 6 jogos fez apenas 4 gols, tomou 10, não venceu nenhuma partida, perdeu 4, empatou apenas 2 e vai enfrentar um time que está numa fase bem melhor do que ele, é bem mais forte. Então a gente vai de empate com o Antwerp. E o outro jogo da dupla é Real Sociedad contra Atlético Bilbao. Esse é outro jogo que eu coloquei menos 3,5, a gente colocou menos 3,5, mas a tendência é até menos gols. Se a gente olhar os 5 jogos do Real Sociedad em casa, foram 4 vitórias por 1-0 e um empate em 0-0. Ou seja, o Real Sociedad ainda não tomou gols no campeonato jogando em casa. Se a gente pegar a classificação total, em 11 jogos são 9 gols sofridos pelo Real Sociedad, todos fora de casa. Que em casa são 4 gols marcados, nenhum gol sofrido. E fora de casa, o Atlético Bilbao vai na mesma linha. Em 5 jogos, venceu 1, empatou 4. Fez apenas 3 gols e tomou apenas 2. São 2 empates em 0-0, 2 empates em 1-1 e uma vitória por 1-0. Então são duas equipes com tendências muito defensivas que vão se enfrentar. Por isso a gente vai de menos 3,5. Agora as próximas análises, nós só iremos passar as análises sem justificativas. A dupla número 3, na França, Estrasburgo contra Nantes, mais de 1,5. E às 20h30, Campeonato Brasileiro, Sport contra Atlético Goianiense, menos 2,5, cotação de 1,80. A nossa dupla número 4 tem na Alemanha Augsburg contra Stuttgart, menos 3,5. E na Argentina, Newell's contra Independente, empate Independente, 1,85 de cotação. A dupla de número 5, nós temos na Bélgica Ghent contra Royal Union, mais 2,5. E na França, 16h45, Clermont contra Marseille, empate ou Marseille, cotação de 2,45. E para finalizar os jogos do canal, nós temos às 10 horas na Espanha, Cádiz contra Mallorca, menos 2,5. E na França, Troyes contra Rennes, menos 3,5, cotação de 1,85. Então essas são as análises aqui Prof Trader para este domingão. Se você quiser mais duplas, basta você se tornar membro por apenas R$ 7,99. Nós temos mais 3 duplas exclusivas para membros com cotações bem interessantes, sendo que tem uma que tem cotação 2,60. Beleza? Muito obrigado, até a próxima!